A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto 8. Já era a hora que desperta a nostalgia nos marinheiros, quando recordam em seus corações a pátria distante, e o dia em que se despediram de amigos queridos. A hora em que a saudade trespassa o coração do jovem peregrino, que ouve ao longe os sinos que parecem se lamentar pela morte do dia. Foi quando ouvi algo que me chamou a atenção, e observei que uma dessas almas tinha se levantado, e fazia sinal com a mão pedindo nossa atenção. Ele juntou as palmas das mãos, e erguendo-as, olhou para o leste, como se dissesse a Deus: Senhor, somente a tua graça me basta. Te lucisante. Ele então começou a cantar, com tanta devoção e com notas tão doces, que isso absorveu toda a minha atenção. E então as outras almas o seguiram, com devoção e doçura, durante todo o hino, tendo os olhos voltados para as luzes celestiais. Ó leitor, aguce bem o seu olhar para a verdade, pois aqui o véu da alegoria se tornará tão fino que não será difícil vermos através dele. Aquele nobre grupo de almas, cessando seu canto, ficou em silêncio, e todas olharam para cima, pálidas e humildes, como se esperassem por algo. E então eu vi, irrompendo e descendo do céu, dois anjos com espadas flamejantes, cujas lâminas eram quebradas e sem pontas. Suas vestes eram verdes como folhas novas, e eles agitavam velozes atrás de si as verdes plumas de suas grandes asas. Um deles ficou um pouco acima de nós, enquanto o outro desceu do lado oposto. E o grupo de almas se reuniu no centro. Eu via o brilho de seus cabelos louros, mas estava mais deslumbrado com seus rostos, que deixaram os meus sentidos desnorteados. Ambos vêm do seio de Maria, disse Sordello, para tomar seus postos como guardiões do vale, contra a serpente que logo aparecerá. E eu, que não sabia para onde fugir, congelado de medo, olhei à minha volta e abracei-me ao meu guia de confiança. E Sordello continuou: agora podemos descer e conversar com as grandes sombras do vale. Para elas será um grande prazer conhecê-los. Eu creio ter descido apenas 3 degraus e já estava lá embaixo. Foi quando vi uma alma que me encarava. E então nossos olhares se cruzaram. O céu naquela hora já estava escurecendo, mas não tão escuro, a ponto de privar os meus olhos de reconhecerem aquele ilustre desconhecido. Ele veio ao meu encontro e eu me aproximei. Ó nobre juiz Nino, como fico feliz em ver que tua alma não está entre os condenados. Então nos cumprimentamos com muita cortesia e ele me perguntou: há quanto tempo você chegou pelas águas distantes à encosta desta montanha? Eu respondi: tendo passado pelas tristes regiões, cheguei nesta manhã, e ainda estou na primeira vida, e ao final desta jornada alcançarei o céu. E assim que minha resposta foi ouvida, ele e Sordello recuaram sobressaltados, como se de repente estivessem perdidos. Um virou-se para Virgílio e o outro gritou a alguém que estava ali sentado: venha, Corrado! Venha ver o que Deus permitiu por sua graça. Então ele me disse: em nome dessa graça especial concedida por aquele que não nos permite conhecer a primeira razão, nem os desígnios de sua obra, quando cruzar o rio e passar as largas ondas, peça a minha Giovanna que reze por mim lá na terra, onde as preces dos inocentes são atendidas. Creio que a mãe dela não sinta mais amor por mim, pois ela já renunciou aos seus véus brancos, mas, pobre mulher,
logo desejará usá-los novamente. Pelo seu exemplo, podemos entender facilmente quão breve é a chama do amor de uma mulher. Se um toque ou olhar não o reavivam constantemente. A serpente ostentada pelos milaneses não adornará tão bem o seu sepulcro quanto teria feito o galo de galura. Assim ele falou, e sua expressão mostrava aquela justa indignação, que, embora flamejante, ardia moderadamente em seu coração. Então meus olhos ávidos se voltaram para o céu, em um lugar onde as estrelas giravam mais lentas, como os raios de uma roda mais perto de seu eixo. E meu guia: filho, para onde você está olhando? E eu respondi: estou olhando para aquelas 3 luzes que iluminam todo o céu do sul com seu esplendor. Depois ele para mim: as 4 estrelas brilhantes que você viu esta manhã estão agora atrás do monte. E onde estavam aquelas, surgiram estas 3. Enquanto ele falava, Sordello puxou-o para si e disse: veja ali o nosso antigo adversário. E levantou o dedo para apontá-lo. No lado desprotegido daquele pequeno vale havia uma serpente, bem parecida talvez com aquela que deu a Eva o amargo fruto. A cobra maligna rastejava na grama entre as flores, e às vezes virava a cabeça para trás, lambendo as costas, como uma fera que se alisa. Eu não vi e, portanto, não posso dizer como os falcões celestes fizeram seu movimento. Mas percebi claramente que os 2 atacavam. Ao ouvir aquelas asas verdes dividindo o ar, a serpente fugiu e os anjos foram embora, voando juntos para sua bendita estação. A alma que tinha se aproximado do juiz, quando fora chamada, durante todo o ataque, não tirou os olhos de mim por um só momento. Ela começou: que essa luz que o conduz até o alto seja alimentada por tua ardente fé e boa vontade, e que ela possa durar até chegares ao sublime esmalto. E se acaso tiveres notícias verdadeiras do vale de Magra ou das terras ali próximas, conte tudo para mim, pois ali eu fui poderoso. Conrado Malaspina era meu nome, não o velho, mas sim seu descendente. E aqui o meu amor egoísta é purificado. Eu respondi: oh, nunca estive em tuas terras, mas haverá algum lugar em toda a Europa onde elas não sejam conhecidas? Tal renome ainda honra a tua família, aclamada por todos os grandes e pequenos, mesmo aqueles que nunca lá estiveram. E eu juro por esta escalada que me aguarda, que tua honrada casa ainda tem glória, e ainda tem valor na bolsa e na espada. A nobreza e a natureza a privilegiam tanto que, ainda que o mundo esteja sob o domínio do mal, tua casa segue reta e se afasta do mau caminho. E ele respondeu: agora vá, e naquela cama que é coberta pelas 4 patas do carneiro, o sol não terá se deitado 7 vezes. Antes que esta opinião graciosa e cortês fique pregada no centro de tua cabeça, com pregos mais fortes do que qualquer discurso, isso se os decretos divinos não mudarem. Oi, gente, sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero e hoje nós estamos no canto 8 do Purgatório. Canto muito interessante também, porque Dante e Virgílio estão aí ainda, né, no segundo terraço, onde encontraram o terceiro grupo dos arrependidos tardios, o grupo dos príncipes negligentes que aguardam num vale florido para entrarem no purgatório. Então nós estamos no antipurgatório, composto por 2 terraços, e o segundo terraço dividido em 3 partes. Então eles estão aqui, nesse terraço que eu colori de verde. É aqui que se passa, então, esse canto 8. Muito interessante, por sinal, porque eles estão ainda acompanhados pelo Sordello, que era um conterrâneo de Virgílio, né?
Ele fica muito admirado do Virgílio, um mantuano, estar ali. Nós vimos no canto anterior, ele se ajoelha diante de Virgílio, né, glorificando Virgílio, e agora eles continuam caminhando aí pelo antipurgatório, descendo ao vale onde estão os príncipes negligentes. Nós vamos conhecer, já conhecemos, né, alguns desses príncipes, principalmente no canto sétimo. Vários príncipes apareceram, um canto bem árduo, por sinal, né? Eu li as notas de rodapé com calma, mas é interessante você aí na sua edição da Divina Comédia, do Purgatório e do Paraíso, principalmente, ler com calma essas referências, né? Nos ajudam a localizar no tempo do Dante Alighieri, conhecer os personagens também. Esse canto 8 do Purgatório começa com uma das comparações mais belas que eu acho da Divina Comédia. Já era hora que desperta a nostalgia nos marinheiros, quando recordam em seus corações a pátria distante, e o dia em que se despediram de amigos queridos. Que hora é esta, né? É a hora do pôr do sol. Os marinheiros estão navegando há dias longe da pátria e veem o pôr do sol vermelho, laranjado, amarelo, roxo, né? E lembram da pátria distante no dia em que despediram dos amigos para navegar em o alto mar. A hora em que a saudade trespassa o coração do jovem peregrino que ouve ao longe os sinos que parecem se lamentar pela morte do dia. Essa imagem é muito linda. O caminheiro, né, o caminhante, andando por uma estrada, a gente imagina, né? Vê uma cidade ao longe e o sol está se pondo e tocam os sinos para a Ave Maria, né, o Ângelus. E o caminhante, então, vai lamentar com saudade, né, de casa. Ele está em viagem ou é um peregrino, né? Lamenta como o dia lamenta a morte, né? Como o sino lamenta a morte do dia, ele lamenta também a saudade de casa. Lindo demais. Eu nunca esqueci a primeira vez que essa imagem me tocou ao ler a Divina Comédia. Eu gostei demais disso aqui. Então Dante está falando aí do pôr do sol, né? Eles vão passar 3 dias no purgatório. Aqui está finalizando o 3º dia, ainda no antipurgatório, canto 8. Foi quando ouvi algo que me chamou a atenção e observei que uma dessas almas tinha se levantado e fazia sinal com a mão pedindo nossa atenção. Então ele foi chamado por uma alma, lá do grupo dos príncipes negligentes. Ele ajuntou as palmas das mãos e, erguendo-as, olhou para o leste, como se dissesse a Deus: Senhor, somente a tua graça me basta. Então eles estão ali em oração, né? E aí nós temos o início de um canto, De lutis ante, antes que o dia termine. Esse canto são as primeiras palavras do hino das completas, oração litúrgica do final do dia, para proteção contra os pesadelos e espíritos da noite. Então aqui é um comentário de Helder da Rocha, ano 2000, né, que ele fez esse comentário. As completas finalizam a oração dos religiosos, nossas orações religiosas, para completar o dia, né? Então eles estão cantando essa oração das completas. Olha que legal. Eles rezando as completas lá no purgatório, né? De lutis ante. Ele então começou a cantar com tanta devoção e com notas tão doces que isso absorveu toda a minha atenção. Então Dante fica admirado, escutando essa alma cantar. E então as outras almas o seguiram com devoção e doçura. Durante todo o hino, tendo os olhos voltados para as luzes celestiais. Então eles cantam todo esse hino das completas. Dante então faz uma referência ao leitor, né? Ele conversa com a gente. Ó leitor, aguce bem o seu olhar para a verdade, pois aqui o véu da alegoria se tornará tão fino que não será difícil vermos através dele. Então ele começa a falar para nós aqui sem alegorias, né? O véu é muito fino. Aquele nobre grupo de almas, os príncipes negligentes, cessando seu canto, ficou em silêncio. E todas olharam para cima, pálidas e humildes, como se esperassem por algo. E então eu vi, rompendo e descendo do céu, 2 anjos com espadas flamejantes, cujas lâminas eram quebradas e sem pontas. Então eles sempre são visitados por esses anjos. Suas vestes eram verdes como folhas novas,
e eles agitavam velozes atrás de si as verdes plumas de suas grandes asas. Olha que lindo. Um deles ficou um pouco acima de nós, enquanto o outro desceu do lado oposto, e o grupo de almas se reunia no centro. Então, esses anjos descem ao entardecer para proteger o grupo de almas de quem? Vai aparecer mais adiante. Eu vi o brilho de seus cabelos louros, mas estava mais deslumbrado com seus rostos, que deixaram os meus sentidos desnorteados. Ambos vêm do seio de Maria, disse Sordello. Nossa Senhora, né? Aqui Maria é pronunciada. Para tomar seus postos como guardiões do vale contra a serpente que logo aparecerá. Então, os anjos vêm sempre ao entardecer para proteger os príncipes negligentes contra o ataque da serpente do paraíso, né? São mandados por Maria Santíssima. Olha que bonito. E eu, que não sabia para onde fugir, congelado de medo, olhei à minha volta e abracei-me ao meu guia de confiança, né, a Virgílio. E Sordello continuou: podemos agora descer e conversar com as grandes sombras do vale. Para elas será um prazer conhecê-los. Eu creio ter descido apenas 3 degraus e já estava lá embaixo quando vi uma alma que me encarava. Essa alma é o Nino de Visconti de Pisa, né? Foi quando vi uma alma que me encarava e então nossos olhares se cruzaram. Ó céu! Naquela hora já estava escurecendo, mas não tão escuro a ponto de privar os meus olhos de reconhecerem aquele ilustre desconhecido. Então Dante está falando, né? O céu está escurecendo, mas eu ainda reconheci quem ele era. Ele veio ao meu encontro e eu me aproximei. Ó nobre juiz Nino! Nino é dei Visconti de Pisa, neto do conde Golino e juiz de Galura, na Sardenha. As rivalidades entre Nino e seu avô Golino são relatadas na nota explicativa, lá no Inferno, canto 33, verso 13. Conde Golino, que foi preso numa torre com os filhos, e passavam tanta fome que ele devorou os filhos. Dante o conheceu no cerco de Caprona, em 1290, onde viu os soldados rendidos serem atacados. Inferno, canto 21, verso 94. Foi este gentil juiz que mandou enforcar o frei Gomita de Galura por peculato. Inferno, canto 22, verso 81. Então Dante conheceu esse Nino dei Visconti de Pisa em 1290, no cerco de Caprona. Então Dante diz: ó nobre juiz Nino, como eu fico feliz em ver que tua alma não está entre os condenados. Lembra desse frei lá que foi condenado também? O frei Gomita de Galura, né? Tá lá no canto 22. Dante coloca esse frei lá, né, que foi condenado aí no verso 81 por Nino dei Visconti. Então nos cumprimentamos com muita cortesia e ele me perguntou: há quanto tempo você chegou pelas águas distantes à encosta desta montanha? Eu respondi: tendo passado pelas tristes regiões, cheguei nesta manhã e ainda estou na primeira vida, né? Estou vivo ainda. E ao final desta jornada alcançarei o céu. Todo mundo fica encantado quando Dante fala que está na primeira vida, né? Que está vivo. E assim que minha resposta foi ouvida, ele e Sordello recuaram, sobressaltados, como se de repente estivessem perdidos. O Sordello ainda não viu que o Dante era vivo? Estranho, né? Sordello estava com ele, com Virgílio. Um virou-se para Virgílio e o outro gritou a alguém que estava ali sentado: venha, corado, venha ver o que Deus permitiu por sua graça, né? Permitiu que um vivo estivesse aqui no purgatório. Então ele me disse: em nome dessa graça especial concedida por aquele que não nos permite conhecer a primeira razão, nem os desígnios de sua obra, quando cruzar o rio e passar as largas ondas, peça a minha Giovanna que reze por mim lá na terra, onde as preces dos inocentes são atendidas. Giovanna, a filha de Nino, ainda era jovem e vivia no ano de 1300, que é o ano em que se passa a viagem de Dante e Virgílio aí, né, pelo inferno, purgatório e depois o Dante no paraíso, nesse ano de 1300, ano do jubileu. Então a filha dele, a Giovanna, estava viva, né? Creio que a mãe dela não sinta mais amor por mim, pois ela já renunciou aos seus véus brancos, mas pobre mulher, logo desejará usá-los novamente. Vamos ver o que é isso, né?
A viúva de Nino Visconti, Beatriz d'Este, casou-se com Galeazzo dei Visconti de Milão. E Nino profetiza que ela será tão maltratada pelo novo marido que logo desejará ser viúva novamente. Ela estava sendo massacrada pelo novo marido, né? Ela tinha casado com outro, mas estava sendo judiada, né? Então ela vai desejar a viuvez de novo, ele diz. Pelo seu exemplo, podemos entender facilmente quão breve é a chama do amor de uma mulher. Então as viúvas tinham que usar esse véu branco, né? Mas se um toque ou olhar não o reavivam constantemente. Então Dante mostra isso à mulher, pela fala do Nino, né, que a mulher é volúvel no amor. A serpente ostentada pelos milaneses não adornará tão bem o seu sepulcro quanto teria feito o galo de Galura. Nota explicativa. A víbora de Milão, né, a serpente de Milão e o galo de Galura. O brasão da família de Galeazzo, os Visconti de Milão ostentam uma serpente. Esse Visconti era o novo marido da Beatriz, né, a viúva de Nino. O da família de Nino, os Visconti de Galura, ostentam um galo. Nino argumenta que teria sido melhor para Beatriz se ela tivesse morrido como sua esposa, do que como esposa de Galeazzo, porque como esposa do Galeazzo ela terá uma serpente sobre o túmulo, que eram os brasões na época, né? Se ela tivesse morrido enquanto esposa do Nino, ela teria um galo. Nota do Helder da Rocha, ano 2000. Então é isso que eles estão falando aqui, né? Que ele está falando para o Dante, né? Da insensatez da sua mulher em casar com outro. Assim ele falou e sua expressão mostrava aquela justa indignação, que embora flamejante, ardia moderadamente em seu coração. Então meus olhos ávidos se voltaram para o céu, em um lugar onde as estrelas giravam mais lentas, como os raios de uma roda mais perto de seu eixo. Dante começa a contemplar o céu. E meu guia, filho, para onde você está olhando? Eu respondi, estou olhando para aquelas três luzes que iluminam todo o céu do sul com o seu esplendor. Então ele está olhando para as estrelas, né? Canopus, Alpha Carinae, Achernar, Alpha Eridanus e Alpha Doradus. Elas representam alegoricamente as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então ele está olhando para essas três estrelas, Canopus, Alpha Carinae, Alchenar, Alpha Erinados e Alpha Doradus. Então ele está olhando, e depois ele para mim, né, o Virgílio. As quatro estrelas brilhantes que você viu esta manhã estão agora atrás do monte. E onde estavam aquelas, surgiram estas três. Lembra, no começo da manhã, Dante tinha visto quatro estrelas. Então as quatro estrelas, Purgatório, canto 1, verso 23, são as virtudes cardeais da vida, né? Da vida ativa. Enquanto estas três estrelas anunciavam a noite e a vida contemplativa. Então, as quatro estrelas que eles viram de manhã são as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, para ajudar o homem durante o dia. E à noite, nós temos o aparecimento das três estrelas, três virtudes teológicas: fé, esperança e caridade. Então elas anunciam a vida contemplativa. Você entra na escuridão da noite para dormir, protegido por essas três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Elas aparecem agora. E as outras, durante o dia da vida ativa, virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. É importante as notas para ajudar a gente, né? Então Dante está olhando para as três estrelas, e o Virgílio fala, elas estavam escondidas. Agora, durante a noite, elas vão aparecer, elas aparecem, né? E as quatro estrelas da manhã se escondem atrás do monte do purgatório. Enquanto ele falava, Sordello puxou para si e disse: veja ali o nosso antigo adversário. Olha que interessante, né? Ele levantou o dedo para apontá-lo. Então, assim como os nomes de Jesus e de Maria não são pronunciados no inferno, o diabo também não é chamado pelo nome no purgatório. É interessante isso, né? Ver também Purgatório, canto 11, verso 20.
Então aqui ele fala o antigo adversário, né? No lado desprotegido daquele vale, havia uma serpente bem parecida, talvez, com aquela que deu a Eva o amargo fruto. Gustavo Doré fez essa cena, ó, da serpente aqui, né? Aparecendo para eles aí no antipurgatório, enquanto eles estão no Vale dos Príncipes Negligentes. Lá em cima, os dois anjos verdejantes, né, que vêm para defendê-los da serpente. E ali, Dante e Virgílio. Muito linda essa imagem. Então a serpente apareceu ali, né? Ela estava à espreita enquanto eles conversavam. A cobra maligna rastejava na grama entre as flores e às vezes virava a cabeça para trás, lambendo as costas como uma fera que se alisa. Eu não vi e, portanto, não posso dizer como os falcões celestes, os anjos, fizeram seu movimento, mas percebi claramente que os dois atacavam. Então eles são mandados para atacar a serpente, mandados por Nossa Senhora. Ao ouvir aquelas asas verdes dividindo o ar, a serpente fugiu e os anjos foram embora voando juntos para sua bendita estação. Então tem esse momento aí dos anjos atacando a serpente, ela foge e eles voltam para o céu. A alma que se tinha aproximado do juiz quando fora chamada durante todo o ataque, não tirou os olhos de mim por um só momento. Ela começou: que essa luz que o conduz até o alto seja alimentada por tua ardente fé e boa vontade, e que ela possa durar até chegares ao sublime esmalto. Então aqui, quem está falando, né, é o Conrado Malaspina, ou Conrado Malaspina. No original, essa frase aqui, ó, que ela possa durar, essa luz, né, essa fé, boa vontade, até chegares ao sublime esmalto. Al sommo esmalto, ao mais alto esmalte, né? Talvez seja uma referência ao paraíso terrestre esmaltado de flores, que está aqui no Purgatório, canto 28, verso 42. Lá no alto da montanha, nós temos então aqui o paraíso terrestre. Talvez seja esse paraíso esmaltado de flores, conforme a nota está dizendo. Ou o céu mais alto, esmaltado de azul. Talvez seja o céu mais alto, né? A pedra azul, também conhecida como lápis lazuli, é um equivalente justo para o italiano smalto, particularmente se for uma referência sobre o céu. Talvez seja mesmo nesse céu aí azul. E se acaso tiveres notícias verdadeiras do Vale de Magra, ou das terras ali próximas, conte tudo para mim, pois ali eu fui poderoso. Corrado Malaspina era o meu nome. Esse é Corrado Malaspina, conhecido como Jovem. Sua família nobre era da cidade de Lunigiana, no vale do rio Magra, limite que separa os genoveses e os toscanos. Por isso que ele fala, né? Corrado Malaspina era meu nome. Eu fui ali das terras próximas ao vale do Magra, do rio Magra. Não sou o velho, mas sim o seu descendente. Não o velho, né? Mas sim o seu descendente. E aqui o meu amor egoísta é purificado. Ela vai contar um pouco da sua história, né? Eu respondi: nunca estive em tuas terras, mas haverá algum lugar em toda a Europa onde elas não sejam conhecidas? Ele era famoso, esse homem, né? Essa família dos Malaspina. Tal renome ainda honra a tua família, aclamada por todos os grandes e pequenos, mesmo aqueles que nunca lá estiveram. E eu juro por esta escalada que me aguarda, Dante tem todo o purgatório ainda para subir, que tua honrada casa ainda tem glória e ainda tem valor, na bolsa e na espada, né? Vocês estão ricos ainda e na guerra vocês ganham, né? A nobreza e a natureza privilegiam tanto, né, a sua casa, que ainda que o mundo esteja sob o domínio do mal, tua casa segue reta e se afasta do mau caminho. Mais uma alusão aqui, quando ele fala o mundo está sob o domínio do mal, mais uma alusão ao Papa Bonifácio VIII, que era o grande desafeto de Dante Alighieri, né? Então, ele reina sobre o mundo e sobre a igreja, né? O Bonifácio VIII é uma praga, está dizendo Dante. O mundo está sob o domínio do mal, porque esse Papa está no poder. Dante detestava esse Papa, né? Lembrando que foi quando Dante foi numa embaixada conversar com o Papa,
que eles decretaram que ele não podia mais voltar a Florença e já ficou no exílio, né? Ele tentou resolver o conflito entre os guelfos brancos e negros. Está tudo aqui no canal, vídeos sobre a vida de Dante, vídeos sobre a introdução da Divina Comédia, é só procurarem. Então Dante fala, tua casa segue reta e se afasta do caminho do mau caminho. E ele respondeu, agora vá. E naquela cama que é coberta pelas 4 patas do carneiro, o sol não terá se deitado 7 vezes. Mais uma necessidade que nós temos aqui de notas, olha. Antes que o sol esteja 7 vezes em Áries, ou antes que se passem 7 anos, Corrado anuncia que Dante comprovará a hospitalidade de sua casa, em menos de 7 anos, após este encontro no purgatório. O que realmente ocorre em 1306, quando Dante é acolhido em seu exílio pelo filho de Corrado, o guelfo negro, Moroelo Malaspina, que foi chamado por Dante como vapor do vale de Magra, Inferno, canto 24, verso 245. Então Dante será acolhido pelo filho do Corrado Malaspina, no exílio. Dante, quando vivia no exílio, gente, ele sempre ia para a casa das grandes famílias da época, onde ele era conhecido ou indicado, né? Então ele trabalhava como embaixador nesses lugares. E ele foi acolhido, o Malaspino fala, né? Você será acolhido antes que o sol terá se deitado 7 vezes em Áries, ou antes de 7 anos. E de fato, em 1306, ele foi acolhido pelo filho do Corrado, o guelfo Moroelo Malaspina. É interessante a vida de Dante, né, muito triste também, no exílio, vagando, né, de cidades, estados, de cortes, e em alguns lugares ele foi bem acolhido, em outros ele era mesmo assim um exilado, um desprezado, né? Dante sofreu muito no exílio, tanto que foi, acho que em 1321 que ele morre, né, que foi numa dessas viagens que ele contrai malária lá em Veneza e morre, né? Ele morre assim, fazendo viagens aí para um dos senhores que o acolheu. Então esse cara fala, né, o Corrado Malaspina, você vai sentir a hospitalidade de alguém da minha família. Antes que esta opinião graciosa e cortês fique pregada no centro de tua cabeça, com pregos mais fortes do que qualquer discurso, isso se os decretos divinos não mudarem. Então, com este canto, termina aqui o primeiro dia de Dante e Virgílio no purgatório, conforme indicado pela descrição do anoitecer. Em seu início, e pelo surgimento das estrelas, linha 89. Então, começou a anoitecer, eles vão repousar. À noite no purgatório não se anda, né? Então, só se desce as almas lá para as praias para dar uma voltinha, um mergulho. Tô brincando. Mas elas não. O Dante e o Virgílio tem que repousar, não pode caminhar, subir o purgatório à noite. Não é previsto isso, né? Então, voltando à fala desse Corrado, eu quero ler inteira porque acho que ficou um pouco truncado, olha. Agora vai naquela cama que é coberta pelas 4 patas do carneiro, é o símbolo aí do Corrado Malaspina, o sol não terá se deitado 7 vezes, antes que esta opinião graciosa e cortês fique pregada no centro de tua cabeça, com pregos mais fortes do que qualquer discurso. Isso se os decretos divinos não mudarem. Quer dizer, Dante já sabe, né, que ele está no exílio, então não mudou. Aqui ele está escrevendo o purgatório, lembrando, né, entre 1307 a 1314. Então ele já foi hóspede do filho do Corrado Malaspina, já foi hóspede do Moroelo Malaspina. Então tudo que ele está contando aqui ele já viveu, né? Por isso que ele pode prever pela boca dos personagens aquilo que vai acontecer com ele. Canto interessante, né? Esse canto 8º. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.